crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de robótica? Vamos lá! Você já me conhece, certo? Vamos então pegar o nosso material, como nós sempre realizamos. O caderno ou a folha de registro, anotem a data de hoje, aula 17. E o nome da nossa aula que é robótica. Eu vou deixar um tempinho para vocês. Então, vamos dar início à nossa aula. Observe aí na sua tela, olhem só. Você já viu esse símbolo em algum lugar? Você já observou ele em alguma embalagem, em algum local? Ou até mesmo já teve alguma aula sobre este elemento? Eu trouxe para vocês algumas embalagens para nós visualizarmos e observarmos mais de perto aonde é que nós encontramos este símbolo, que é o símbolo da reciclagem. Vamos ver? Olhem só, vamos observar aqui bem de perto, nesta embalagem de um produto de limpeza, olhem aqui o símbolo da reciclagem. E nesta outra caixinha aqui, nós também temos o símbolo da reciclagem. Veja só, vocês sabem o que é que isso significa? Observe aí na sua tela. Olhem ali, nós temos um lixo e nele nós temos o símbolo da reciclagem. Isso significa que as embalagens que apresentam este símbolo, elas podem ser reutilizadas. Isso mesmo, elas podem passar por um processo de transformação e esse material, ele não é descartado na natureza ou em qualquer outro local. Ele é utilizado novamente. Vamos entender então o que é que significa cada uma dessas setas que está ali presente no símbolo da reciclagem. Nós temos a primeira seta, que representa a indústria que produz o produto. Então, as setas, elas representam um ciclo. E a primeira, ela representa essa indústria que produz essa embalagem. A segunda representa a pessoa que utiliza esse produto. No caso, os consumidores. Eu e você que utilizamos essas embalagens. E a terceira seta representa, então, a reciclagem, que é o processo de reutilização desse material de uma outra maneira. Vamos entender, então, um pouco na nossa aula de hoje, quais são os tipos de materiais que são feitos, as embalagens e o que pode ser reciclado e o que é um lixo orgânico. Vamos entender na nossa aula de hoje. Para começarmos a nossa atividade, eu vou pedir para você separar esses materiais. Então, você já anotou no seu caderno a data de hoje, o nome da nossa aula. Embaixo, nós vamos realizar uma atividade. Eu vou fazer junto com vocês. E para isso, eu peço para você agora separar essas 4 cores de lápis de cor, ou de giz de cera, ou de canetinha, que são as cores azul, vermelho, verde e amarelo. Caso você não tenha uma dessas cores, não tem problema, você pode substituir por uma outra para representar aquilo que nós vamos fazer. Vou deixar um tempo para você e vou organizar aqui o meu espaço. Conseguiram então separar essas cores para a nossa atividade de hoje? Olhem só, eu trouxe aqui para vocês
4 tipos de lixo e as cores das lixeiras que representam esse tipo de material que é feito. Então, nós temos de azul o papel, de vermelho o plástico, de verde o vidro e o amarelo, que é o metal. Vocês já observaram essas lixeiras em algum espaço? Em algum local público, em alguma empresa ou até mesmo no condomínio aonde você mora? Essas lixeiras, elas nos auxiliam na separação dos tipos de material que é feito os produtos. Lá no seu condomínio ou na sua casa, você deve realizar a separação desses materiais dos lixos orgânicos, que são os restos de comida e que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas o importante, mesmo que o papel fique junto com o plástico, ali na sua casa não tem problema se você não tem as lixeiras específicas. Agora, se você tem essa separação, é importante, vai ajudar os coletores na hora de separar e de preparar esses materiais para a reciclagem. Então vamos lá? Observe aí na sua tela. Nós temos então lixo reciclável, azul, papel, vermelho, o plástico, verde, vidro e amarelo, metal. Na nossa atividade de hoje, olha só o que nós vamos fazer. Desenhe as lixeiras e complete as palavras que representam os tipos de lixo. Então, ali eu tenho para vocês as 4 lixeiras. Nós temos um quadrado na frente da letra P, ali do azul, que está embaixo do azul, e vocês deverão completar com o nome do tipo de material que representa a cor azul. Vamos ver aqui como é que vai ficar aí no seu caderno? Então, observe o espaço que você tem na sua folha, no seu caderno. Você provavelmente não vai conseguir desenhar as 4 lixeiras uma ao lado da outra. O espaço vai ficar um pouco apertado, não é mesmo? Então, pense no tamanho da sua letra, no tamanho do seu desenho e veja se você vai desenhar uma embaixo da outra ou se você vai desenhar 2 em cima, 2 embaixo. Aqui no meu espaço, eu vou desenhar 2 em cima e 2 embaixo. Vamos ver como é que vai ficar? Então, eu peguei já a minha canetinha azul. Vou aqui observar o meu espaço. E vou desenhar aqui um retângulo, ó, representando a primeira lixeira, que é de papel. Já dei uma dica para vocês. Aqui eu vou pedir para vocês desenharem, ó, um quadrado que nós vamos utilizar daqui a pouco na nossa atividade. Vejam só, então vocês vão escrever embaixo, como eu já falei para vocês, nós vamos escrever então papel. As outras vocês vão ter que descobrir, hein? Vão ter que pensar. Então, embaixo da lixeira vocês vão escrever papel. Vou pintar aqui a minha, que eu vou pintar rapidinho, né? Porque tenho que fazer mais as outras 4 lixeiras. Em casa, depois vocês podem pintar com calma, caprichar, deixar bem bonito. Depois da azul, nós temos a lixeira vermelha. Mesma coisa. Fazer um retângulo, preciso deixar o quadrado aqui. E eu vou deixar somente a letra P, para vocês completarem depois. E vou pintar também a minha lixeira de vermelho. Qual será o tipo de material que vai na lixeira vermelha? Acho que você já tem um palpite, né? E depois do vermelho, nós temos a lixeira verde. Deixa eu tampar as minhas canetinhas. Então, não tenho espaço em cima, eu vou organizar aqui embaixo para ficar melhor. Mesma coisa, eu vou fazer um quadradinho. E que letra vai? Letra V. Muito bem, estamos quase terminando. Vocês estão conseguindo, crianças, fazer aí no caderno de vocês?
tá ficando parecido com o meu, tá ficando diferente. O importante é você dar uma marcação aí para você saber que cor que tem que pintar e depois você termina com calma, né? Escrever o nome do tipo de lixo também e deixar este quadradinho, que nós vamos utilizar ele na nossa atividade. E por último, de amarelo, a última lixeira. Eu vou escrever aqui de preto, né? Porque fica muito claro, daí vocês não conseguem enxergar. Nosso quadradinho, a letra M e também vão completar. Então, olhem só, os 4 tipos de lixo. Eu vou deixar essa tela um tempo aí para você conseguir terminar e escrever o nome do material que vai em cada cor. Vou deixar um tempinho para você. Conseguiram então registrar? Vamos conferir? No azul nós já tínhamos escrito papel. E no vermelho? Plástico, né? Então vamos ver aqui, ó. Plástico. Aqui na frente nós também temos a nossa lixeira e lá embaixo está escrito plástico. Uma dica para vocês. No verde, nós vamos escrever, então, vidro. Vidro. E aqui também nós temos a lixeira escrito vidro. E por último, o metal. Metal. Olhem só, eu escrevi de preto para ficar mais visível para vocês. Deixe o caderno de vocês um pouquinho do lado, separado, e vamos conversar um pouquinho mais antes de resolvermos a nossa atividade. Hoje, nós estamos falando sobre os tipos de lixo e sobre a importância da reciclagem, principalmente para a natureza, porque nós sabemos que muitas vezes, se o lixo não é descartado da maneira correta, ele acaba indo para a natureza, para os rios, para os oceanos, e isso causa um problema muito grave para todos nós. Vamos ver então este vídeo e vamos pensar um pouco sobre o que acontece com o lixo depois que ele sai aí da sua casa e quais atitudes nós podemos ter para contribuir com o meio ambiente. Veja só. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar.
Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Vocês viram como é importante nós pensarmos sobre a quantidade de lixo que produzimos e quais as maneiras que nós podemos reutilizar, repensar e escolher aqueles produtos que têm um processo de reciclagem, que tem aquele símbolo, né? Mas na última aula, vocês lembram que nós falamos um pouco sobre a Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR? Na aula de hoje, eu trouxe mais um desafio para vocês da OBR que está relacionado com a robótica e com essas questões sobre o lixo e a produção do lixo. Vejam só, um robô com uma câmera é utilizado para auxiliar na coleta seletiva, fazendo a separação do lixo. Olhem só a imagem deste robô. Vejam que ele está separando alguns materiais. Ele está ajudando neste processo. E eu trouxe para vocês também um robô separando o lixo. Um vídeo que mostra este robô trabalhando e atuando. Percebam qual é o tipo de lixo que ele está separando. Veja se você consegue identificar. Você conseguiu identificar qual é o tipo de lixo que ele estava separando? Era o plástico, né? Nós conseguimos perceber quando ele pega ali uma garrafa plástica. E alguns plásticos vão passando na esteira e ele não consegue pegar. Mas essa esteira, ela vai voltar e assim esse robô vai ter a oportunidade novamente de separar este lixo. Agora, vamos pensar ali. Sabendo que na coleta os tipos mais comuns de lixos recicláveis são papel, plástico, vidro e metal. Então eu trouxe para vocês, para exemplificar, olhem só, uma garrafinha de vidro. Ela vai ser o nosso número 1. Vou deixar ela aqui. Trouxe também uma latinha que é feita de metal. Será o número 2. Algumas folhas de papel que já foram utilizadas, o número 3. E uma garrafa de plástico, o número 4, que são os mesmos elementos que vocês têm aí na tela. Vejam só, número 1, a garrafa de vidro, 2, latinha de alimento, 3, a folha e 4, a garrafa PET. Observem só. Numere as lixeiras de acordo com os tipos de lixo. Então vejam que na nossa atividade, quando nós desenhamos as lixeiras, nós deixamos ali um quadrado, um espaço para registrar alguma coisa. E chegou o momento de você registrar. O que é que vocês vão fazer? Observem os números dos tipos de lixo ali embaixo. 1, 2, 3 e 4. Vocês vão observar, por exemplo, o número 1, a garrafa de vidro. Ela é que tipo de material das lixeiras ali acima? Ela é feita de papel, de plástico, de vidro ou de metal? A garrafa de vidro é feita de vidro. Então, vocês vão colocar o número 1 ali na lixeira verde. E agora eu vou deixar um tempo para vocês
continuarem a atividade e marcarem os outros números de acordo com o tipo de material nas lixeiras. Vou deixar um tempo para você resolver essa questão. Vamos conferir, então? Observem aí. Então, nós temos ali os tipos de materiais. E lá em cima, as lixeiras. Número 1 é a garrafa de vidro. Vai na cor verde. Número 2, a latinha de metal. Amarelo. Número 3, folha. Papel, na cor azul. E número 4, a garrafa PET, na cor vermelha, que é o plástico. Então, vamos pensar aqui. O número 1, que era a garrafa de vidro, foi no metal. O número 1 no vidro, né? Na verde. A professora Mayra já estava se adiantando aqui com o número 2, que é o metal. E o plástico? O número 4, ele vai aqui na vermelha. E a primeira, que é o papel, na cor azul. Então, os números ficaram nesta ordem. 3, 4, 1 e 2. Confere aí no seu caderno, veja se você acertou essa atividade. Conseguiu observar? Muito bem. E a professora conversou com vocês sobre os materiais que são recicláveis. E nós também temos o quê? Olhem aí. O lixo orgânico. O que é lixo orgânico? Vejam só. Restos de carne, cascas e pedaços de verdura e legumes, ossos, restos de frutas, sementes, cascas de ovo, sacos de café e chá, restos de pão, entre outros. Esse tipo de lixo orgânico, ele é separado desses lixos que nós chamamos de lixo seco, os lixos recicláveis, porque eles passam por um processo diferente. Os orgânicos vão para um local específico e esses aqui eles passam por um outro local, que são separados por tipos de materiais, são destinados então para empresas que realizam essa reciclagem e aí, de acordo com o tipo de material, é feito um processo diferente. E você sabia que a robótica tem muito a ver com essa questão do lixo? Eu vou mostrar para vocês então. Vocês viram que nós temos aquele robô seletor de lixo, o robô que separa. Mas nós também tínhamos lá no vídeo o quê? A esteira que passava e carregava ali o lixo. E eu trouxe para vocês 2 modelos de esteiras para vocês observarem. Eu vou organizar o meu material e já mostro para vocês. Olhem só, eu trouxe para vocês então 2 tipos de esteiras. Essa esteira aqui, ela é feita, observe aí, esteira seletora kit EV3, que é o kit que é utilizado nos campeonatos lá da robótica. Lembra que nós conversamos que na OBR nós temos as provas teóricas, que foram as perguntas, e nós temos a prova prática, em que o robô precisa percorrer um percurso e vencer os obstáculos. Então, esse kit é utilizado nessa prova. E o nosso kit Ludobot, olhem só, nós também temos aqui uma esteira feita com ele. Observem só, vamos ver como é que elas funcionam. Então, primeiro aqui na esteira com o kit EV3. Como é que ela vai funcionar? Ela vai fazer a leitura das cores que aqui estão representando os tipos de materiais que são
descartados lá e são separados no processo de reciclagem. Então, lá no processo de reciclagem, é feita a separação pelo tipo de material. E aqui nós estamos representando, então, por cores. Ela faz a leitura da cor aqui com esse sensor. Eu coloco aqui. Vejam só. Será que ela vai conseguir separar cada cor certinho? Vou repetir, vamos ver. E vou pôr mais uma vermelha. E agora, vou colocar ela em funcionamento. Vamos ver. Olha. Olhem só como ela está funcionando. Aqui ela fez uma separação que ficou um pouco misturada, na verdade, né? Vocês viram que ela jogou o amarelo aqui junto com o vermelho. Às vezes isso acontece por conta da sensibilidade da luz. Então, às vezes ela se confunde e não identifica corretamente as cores. Mas vocês conseguiram perceber? Olhem só, o verde ela identificou bem e conseguiu assim realizar a separação correta. Vamos ver novamente? Olhem só, vou colocar o vermelho e o verde. Olhem só. Vou dar o iniciar. E agora sim. Ela separou corretamente. Então, alguns robôs são utilizados no processo de separação dos objetos. E agora vamos ver então aqui a nossa esteira com o kit Ludobot. Vou ligar ela aqui no sensor de toque. Aqui nós temos um robô que faz a leitura das cores. Vamos ver. Dependendo da cor, ele vai separar o material. Olhem só, vermelho, que é o plástico, já foi separado. Vamos para o azul. Ela identifica a cor azul, mas ela vai para outro local de separação do lixo. Vamos colocar mais um azul claro, vamos ver. Também está sendo separado. E o amarelo? Também foi separado aqui de outra maneira. E assim é que funcionou a nossa esteira da robótica. Vamos ver mais uma vez? Então, vou colocar aqui, ó, a pecinha azul. Ela faz a leitura da cor através do sensor de luz. E aqui o motor, ele faz esse movimento para frente e para trás. Olha só. Também caiu aqui, ó, nossa separação. E o azul? Identificou o tipo de material e foi para outro local de separação. Muito bem, deixa eu desligar aqui. Então, aqui nós temos a representação de como é que funciona essa questão da separação do lixo através de alguns robôs, de alguns elementos da robótica, que são os sensores de luz, que são os motores que fazem aqui, ó, nós temos um motor ligado aqui que faz essa esteira girar. E o sensor de luz, ele percebe a cor lá no ambiente onde é separado os materiais, ele percebe o tipo de material que é feito e faz a separação. Vejam só, aqui ele está percebendo alguma cor, por isso é que ele está funcionando sem ter nenhum elemento aqui. Aqui no nosso caso, o sensor de leitura de cor era este sensor aqui. Vocês viram como é interessante e como é que a robótica faz parte do nosso dia a dia e nos ajuda a melhorar os processos aqui, no caso, o processo de reciclagem. Como nós podemos utilizar estes elementos lá no processo de separação do lixo e da reciclagem. Isso é muito importante para a natureza, para o meio ambiente e também para nós e para vocês, crianças que estão aí, que são o futuro, não é mesmo? E nós devemos cuidar, então, do nosso planeta. Obrigado por participar daqui da nossa aula e nos vemos na próxima aula.